Perfeito, agora sim, estamos Vamos ao lá. vivo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro do grupo de estudos, hoje com o professor Marcelo Ben, especialista em hipnose, programação neurolinguística, hipnose não verbal, mesmerismo, magnetismo. O nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre hipnose, sobre essa abordagem e principalmente, como tu estava falando, né, Marcelo, sobre essa abordagem que tu traz na tua formação, o porquê que tu coloca tudo isso, qual o sentido disso e como que isso funciona na prática. Beleza, Marcelo? Seja muito bem-vindo. A palavra está contigo. Ok. A gente já trabalha junto há bastante tempo com o Vitor, acho que desde 2018 a gente foi nossa primeira turma, e a gente foi ajustando os nossos treinamentos de acordo com o andar das coisas, como a gente diz, né? E a gente acabou percebendo que tanto os alunos formados na nossa escola quanto de outras escolas, eles vinham com bastante deficiência, principalmente como iniciar um atendimento, ou vinham com vícios de protocolos prontos. Então, a gente ajustou um treinamento onde eu ensino exatamente como eu faço, né? Eu sempre gosto de falar também que muitas vezes você faz uma formação com um trainer que ele nunca atendeu ninguém. Ele é muito bom em embasamento, tem bastante teorias, mas ele nunca atendeu ninguém. O que é muito diferente, tipo a gente que vive todos os dias de atendimento. Eu tenho dias que eu atendo 7, 8 pessoas, de segunda a segunda. Então, óbvio, a gente vai errando muito na nossa caminhada e vamos aprendendo o que funciona e o que não funciona. Quando você vai fazer uma formação com o módulo inicial, a gente aprende muita coisa sobre os conceitos de Dave Elman, que é uma hipnose muito mais direcionada para sugestões diretas. Tá? Ela é muito boa, é interessante para alguns momentos, para alguns casos. Isso é importante a gente ressaltar, que todas as linhas, todas as vertentes de hipnose são fantásticas, mas se você tiver um parafuso, não adianta você ter um martelo, você precisa de uma chave Phillips ou fenda para você tirar esse parafuso. O que ocorre? Nos conceitos de Dave Elman, você trabalha com induções de choque ou induções de relaxamento e sugestões praticamente diretas. A partir de agora, quando eu tocar o seu ombro, a ansiedade some. Ou protocolos que obrigam você a levar o paciente, o sujeito, na causa, o que é muito bom para alguns casos. Alguns casos, além de não ser necessário você levar a pessoa à causa, muitas vezes ele pode abrir uma lacuna de problemas ainda maiores, tá? Então, nem sempre se trabalha na causa. Então, isso foi discutido durante anos, um século praticamente, que se tinha um conceito, uma teoria de que era obrigatório eu levar na causa. Se eu não levar na causa, eu não vou ressignificar isso, tá? Então, no meu treinamento, você vai aprender sobre os conceitos de hipnose clássica. Na verdade, eu começo o treinamento falando sobre toda a história da hipnose, tá? Que é importante você mesmo, quem não é da linha do mesmerismo ou do magnetismo, precisa entender que todo o conceito de hipnose que existe hoje no planeta vem de conceito de Franz Anton Mesmer. Foi o primeiro cara a mapear isso, a colocar num papel isso que era hipnose, tá? Então, a gente aprende esse conceito de Dave Elman. É uma indução muito interessante para quem está começando, porque ela dificilmente ela falha. Aí, qual a diferença do meu curso, você aprender indução de Dave Elman comigo ou com qualquer outro professor? Com qualquer outro professor, você vai apenas repetir um texto prontinho que ele vai dar para você, um protocolo de A a Z. Ok, pode. Na maioria das vezes vai funcionar. Aí isso ele traz um grande problema, porque, digamos, daqui a pouco, a primeira indução que eu for fazer, primeiro, digamos, a pessoa que eu vou atender, ou com qualquer um que eu for praticar, e você não conseguir levar a pessoa ao transe hipnótico, que é o objetivo da indução, isso é muito frustrante e a pessoa acaba desistindo. Isso não é para mim. Ou algumas outras escolas dizem, o Vitor não é hipnotizável, ele não é suscetível, nós dependemos da suscetibilidade dele para poder levar ele ao transe.
o que é uma tremenda bobagem. Porque se você se baseia em um conceito de que hipnose é um estado natural de todo ser humano, então é todo ser humano. Ressalta casos onde há uma patologia. Em casos de esquizofrênico, eu já hipnotizei pessoas com deficiência também, com autismo, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente vai, no meu curso você aprende os conceitos de Hellman, que são fantásticos, existem técnicas interessantes, mas não é só isso. Quando você tem apenas uma ferramenta, quando você tem apenas uma forma de fazer, eu sempre digo que você tem pelo menos 50% de chance disso dar errado, certo? Então, veja que é um risco muito alto de eu vou fazer ali no Sérgio, por exemplo, uma indução, um aprofundamento e ele não acessa o transe. Eu posso colocar a culpa nele, que não se concentra, ou o hipnose não é para mim, eu desisti. Muitas vezes a pessoa gasta 10, 15 mil reais em um curso e ela acaba por desistir porque ela acredita que não é para ela. Então, aonde foi a grande sacada da hipnose, a grande virada da hipnose? Foi quando se entendeu os conceitos de Milton Erickson, quando a PNL modelou o seu Erickson. Por quê? Porque a hipnose clássica de Hellman, ela trabalha com instrução e sugestão, tá? O que é muito diferente, porque poucas pessoas conseguem entender essa diferença. O que é uma instrução? Bom, quando eu tocar seu ombro, você fecha os olhos e respira 3 vezes. Isso é uma instrução. Uma sugestão é quando eu digo, em algum momento, quando você estiver confortável, você fecha os olhos e respira profundamente. Estou sugerindo. Então, a grande jogada, a grande virada da hipnose foi essa. Por quê? Porque seu Erickson entendeu que nem sempre o que eu digo é o que você entende. Então, quando eu digo agora essa ansiedade não existe mais, pode ser que a pessoa entenda essa sugestão direta perfeitamente, puxa, não existe mais. Ou eu falo isso para o Vitor, ele vai dizer, puxa, como não existe mais? Eu estou sentindo no meu peito, eu carrego isso desde criança. Então, nos conceitos de Milton Erickson, o que aconteceria? Eu entenderia como o Vitor faz para ter ansiedade, como ele realimenta essa ansiedade, o que faz ele ter essa ansiedade todos os dias. Na linguagem dele. Então, o seu Erickson pegava aquele problema, embrulhava para presente e entregava sob medida. É isso como a gente a gente chama de terapia sob medida, o que é fantástico. Porque se você pegar 20 pessoas com ansiedade, o produto final é o mesmo, a ansiedade. Mas o processo que leva à ansiedade é diferente, o que a pessoa sente é diferente, os níveis são diferentes. Então, eu penso que para problemas diferentes, nós precisamos de soluções diferentes. Então, no meu curso, você vai aprender sobre os conceitos de Hellman, que é fantástico, e tem, acho que no sábado, praticamente o dia todo, nós trabalhamos com hipnose ericksoniana. Então, quando você vê eu fazer uma metáfora, ou qualquer outro profissional que faz aquela metáfora bonita, solucionando um caso ali em minutos, a pessoa acha, poxa, ele tem o dom da palavra. E não, é uma técnica. Existem técnicas para formular aquelas metáforas, para você entregar aquilo de presente. Não tem nada de paranormal, nem nada de dom. Até porque a repetição é a mãe do dom. Então, você vai aprender esse conceito de padrões de linguagem, tá? Já nesse padrão de linguagem, para o pessoal que ainda não tem um treinamento de PNL, o que é muito útil para quem quer ser hipnoterapeuta, a gente aprende um pouquinho sobre metamodelo de linguagem. E o metamodelo de linguagem ele é extremamente útil para a comunicação em geral, mas no contexto terapêutico ele é fantástico. Por quê? Porque eu vou entender a estrutura do problema, do Vitor, a estrutura da ansiedade dele, e vou achar a fórmula para desestruturar com palavras também. Porém, palavras que ele entenda. Eu sempre digo isso, até corriqueiro nos meus cursos, ou no meu comentário no Instagram, que toda palavra, teoricamente, ela deveria ter um significado universal.
certo? Mas não tem, ela passa por uma experiência interna e subjetiva sobre cada coisa. Então, hoje mesmo eu atendi uma moça que me ligou em crise, que ela foi fazer uma sessão com uma outra colega, e a colega foi fazer uma dinâmica que agora você está na árvore, daí tem as folhas secas e as folhas verdes, você retira as folhas secas. É perfeito, é uma metáfora legal, só que não vai funcionar para todo mundo. A moça tinha medo de árvore porque caiu uma árvore em um temporal quando ela era criança. O que você acha que aconteceu? Funcionou a dinâmica? Então, nesse curso, apesar dele ser apenas 3 dias, você já aprende o que é esse conceito, que não existe uma fórmula mágica. Existe você entender a estrutura para desestruturar a estrutura do problema e você estruturar um processo de alavancagem. Outra ferramenta que eu entrego fantástica nesse curso, que essa ferramenta, no caso, ela era de um nível avançado, tá? Super avançado. Para você entender, assim, o que é quando eu tenho, digamos, um trauma. Não vamos falar trauma, vamos falar uma crença. Existe uma crença que ela está perambulando em um nível superficial, um nível cortical, no neocórtex, ela está ali. Então, a gente tem essa crença, eu, Vitor, que a gente entrega um bom trabalho, que a gente toca o instituto, que os cursos são legais. Digamos que amanhã a gente abra um outro negócio, ou o Vitor pare, pum, a gente já não vai se falar, o pessoal aqui do grupo não vai estar mais com a gente. Então, essa crença superficial, ela muda muito fácil. Então, não seria necessário eu fazer uma regressão à causa para resolver um problema de uma crença superficial. Eu poderia usar uma submodalidade, switch, squash, usar qualquer técnica, uma metáfora. Eu poderia usar várias técnicas, tá? Aí existe um outro tipo de problema, que é quando quando a pessoa tem uma ansiedade generalizada, decorrente de um trauma, uma fobia, um relacionamento mal resolvido, um luto, enfim, um trauma de profundidade maior, ou até mesmo uma crença. Dinheiro não traz felicidade, aquela pessoa ela vai passar a vida com aquela crença. Essa crença ela está instalada no sistema límbico, que fica no hipocampo, onde estão as nossas memórias de preservação. Mais ou menos a gente falando um pouquinho sobre como isso aciona a amígdala para disparar as reações, existe 2 vias para essa reação, tá? Antes de você ter uma reação. Digamos, o Vitor está sentado ali, eu estou falando do Vitor porque eu estou vendo só ele, que eu não vejo ninguém. Então, o Vitor sente um cheiro de queimado, ele pensa, pode ser lá fora. Não, pode ser aqui, eu vou lá ver esse cheiro de queimado. Ok, ele usou uma via lenta. Agora, se ele sentir o calor nas costas e aquela fumaceira dentro de casa, ele não vai pensar, ele vai sair. Então, o hipocampo dispara, ele pega algumas informações que o fogo é perigoso, onde a fumaça há fogo, pode me queimar, eu posso morrer, eu preciso defender minha casa. Ele não vai pensar, ele vai sair correndo. E uma crise de ansiedade ocorre da mesma forma, a pessoa não sabe por que ela está acontecendo. Por quê? Porque a amígdala está usando uma via rápida. E esse é um conceito super atualizado. Até acho que em 2012 se imaginava que era tudo uma via só. Não, é uma via lenta e uma via rápida. Porém, com a repetição de alguns comportamentos, o que o Vitor, quando vai dirigir, ele fica ansioso. Quando ele vai assistir TV, ele fica ansioso. Então, tudo o cérebro vai associando. E vai usando um sistema de repetição de via rápida que acaba criando uma sinapse. E tudo é resolvido através de uma via rápida. Aí isso é um problema. Então, qualquer coisa, se ele vê uma barata, ele pode ter um colapso nervoso e morrer. É a mesma coisa que ele encontrar um elefante. Tá? Então, isso está no sistema límbico. Então, poderia sim utilizar uma técnica onde você vai levar o sujeito à causa. Não quer dizer que vai resolver. Preste atenção. Por quê? Existe um nível ainda mais profundo. Quando há uma hiperestimulação muito grande,
um evento traumático ou pós-traumático, uma coisa muito grande, e aquele comportamento se repete por anos, o que acontece? Ele vai ser instalado no sistema límbico, no sistema reptiliano, desculpa. O que seria o sistema reptiliano? O sistema reptiliano, ele não precisa de sangue para agir, certo? Eu não preciso pensar como eu vou beber essa água, porque eu já bebi água milhares de vezes na minha vida. Então, o meu sistema, ele não faz nem uma conexão neural muito grande para disparar a informação para o córtex motor. É automático, eu vou beber água, eu vou mexer no celular, ok. E esse comportamento, isso também pode ser um comportamento instalado no sistema reptiliano, onde ele fica repetindo, por que você é assim? Não sei, sempre foi assim. Aí, dependendo da crença, ele vai justificar por que a minha mãe era assim, porque a minha avó era assado. Então, vai vir tudo isso à tona. Nesse meu curso, eu ensino uma técnica muito interessante que você trabalha com funções ideomotoras, porque se ele está instalado no sistema reptiliano, o nosso corpo ele tem memória muscular. Isso aqui dificilmente você vai aprender em alguma outra escola. Isso, como eu trabalho com hipnose não verbal e a gente trabalha muito com sinestesia, eu acabo ensinando também na hipnoterapia essas questões de memória muscular. Então a gente trabalha com uma técnica que é fantástica. Ela vai servir para ansiedade, para dor, para fobia, disfunções sexuais, vícios. Em geral, você pode encaixar ela em muitas coisas, muitas mesmo, que é a terapia de partes, que é do conceito de Fritz Perls, que também foi um dos que foram modelados quando foi desenvolvida a PNL. Porém, essa técnica que eu utilizo de terapia de partes, eu aplico ela com funções ideomotoras. Então, ela traz um resultado muito, muito acima da média. Para o pessoal com intolerância à lactose, com climatério, anorgasmia, ela serve para muitas coisas. Aí, nesse treinamento, nós vamos ensinar como abordar o cliente, como montar o seu consultório, como você identificar a estrutura do problema e conseguir embrulhar e devolver esse presente para ele. E também como você identificar qual a melhor ferramenta utilizar para aquele momento, certo? Então, não é um protocolo engessado, longe disso. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra protocolos e discordo o tempo todo de quem bebe nesse conceito, pois sempre que você for trabalhar com pessoas com comportamento humano, não há direção exata e não há direção certa para o que você vai fazer. Tá? Então, nesse treinamento, você vai aprender todo o conceito de hipnose, vai aprender o conceito de Dave Elman, que é fantástico, vai aprender os padrões de linguagem do Milton Erickson, como você coletar dados, como você devolver para ele um roteiro metafórico com precisão cirúrgica, certo? Vamos aprender também sobre essa questão de terapia de partes, que, para minha opinião, ela é fantástica. Para atendimento online, então, ela é sensacional. Você consegue resultados incríveis mesmo, tá? Eu agora vou abrir, então, um pouquinho para você, quem quiser fazer alguma pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode estar fazendo. Fiquem à vontade para abrir o áudio aí. Senão eu começo a falar e não paro mais. Mais ou menos por aí, né, Marcelo? E vê que já são 20 horas e 40 minutos. A gente já passou mais de 30 minutos aí que a gente está... Tem gente entrando ainda. Que bom, né? A gente fica feliz de ver o grupo crescendo, certo? E sempre tem bastante conteúdo de valor aqui, né? Eu acho bem interessante manter esse grupo aí. Eu tava pensando enquanto tu estava falando, né, Marcelo? Porque nessa formação, antes, as nossas formações, elas eram muito baseadas, as formações de hipnose, né? Elas eram muito baseadas em ferramentas da programação neurolinguística. E hoje elas estão muito baseadas tanto na programação neurolinguística quanto na hipnose ericksoniana, que tem tudo a ver com a PNL também.
E eu estava pensando, quando a gente fala sobre hipnose ericksoniana, eu acho que o termo mais correto nem seria hipnose ericksoniana, né? Mas terapia ericksoniana. Porque a hipnose em si é só um processo de transe, né? É só um processo de anestesia, como a gente costuma falar, né? E o Milton Erickson ele fazia uma terapia a partir desses processos de comunicação que ele fazia, né? E esse é um grande diferencial da tua abordagem, porque tu traz isso de uma forma muito simples, muito desmistifica, na verdade, todo esse processo, porque a hipnose ericksoniana, ela tem um embasamento normalmente nas escolas, onde ele é muito teórico, boa parte das escolas só abre essas formações para quem é médico ou psicólogo, né? Mas principalmente para quem é médico, e é uma das ferramentas de transformação, uma das ferramentas terapêuticas mais poderosas que eu conheço. E da forma que tu traz ali, de uma maneira muito simples, né? Às vezes, até para quem está olhando de fora, pode parecer que está sendo algo muito básico, mas não, é algo muito profundo, mas tu traz isso de uma forma muito simples, isso fica muito legal. Lizzy, vontade. Boa noite. Então, uma dúvida que eu recebo bastante das pessoas que estão interessadas no curso, talvez seja a dúvida que eu mais recebo, é se eu vou poder já começar a atender, se eu já vou estar me sentindo seguro para atuar, seja trocando para quem está trocando de profissão, enfim, a partir desse curso, no tratante do hipnose clínica. Certo, muito boa pergunta, Lise. Dentro dos 3 dias, apesar dele ser um curso bem técnico, com bastante questões teóricas, ele é um curso de muita prática. Você vai praticar as induções, o aprofundamento, a gente vai supervisionar, sempre tem os monitores. Claro que eu não posso te dizer que você vai sair de lá com a mesma precisão que eu faço ou o Vitor faz isso há 20 anos. A gente até instrui o que se deve fazer. Olha, faz um relaxamento, um controle da dor, uma técnica para ansiedade, para controle. Então, você vai pegando aquela confiança. Como qualquer coisa. Se você pensar, se você comprar um instrumento musical hoje, um violão, você vai aprender a tríade de acordes, pode aprender os 7 acordes, mas você não vai ter a mesma maestria de uma pessoa que pratica há 1 ano. Mas você vai sair aprendendo, principalmente, como você funciona, como você auto-aplicar em você, entender a estrutura e praticar. E nós aqui, só com esse grupo de estudos, a pessoa pode aprofundar muito no conhecimento dela. Imagina ela participar toda quarta-feira de forma gratuita. A gente pode trazer casos para avaliar, ela pode chamar você ou o Vitor, olha, Vitor, eu estou com dificuldade de fazer o aprofundamento, não consigo estabilizar o transe, como é que é isso? Então, a gente sempre dá um suporte. Então, no meu Insta também as pessoas perguntam, Marcelo, eu vou realmente aprender? Você garante que eu vou aprender? Eu pergunto para ele, você garante que você vai aprender? Eu garanto que eu vou ensinar. Então, quem já foi meu aluno sabe que eu faço o melhor, eu vou entender qual é a forma melhor que a Lise aprende, se ela gosta de mais teoria, ou ela é de prática, ela é visual, auditiva. Você vai sair fazendo, sem problema nenhum. Olha só, Marcelo, tem uma pergunta bem legal aqui da Fabiane, ó. Toda e qualquer técnica pode ser utilizada com a não verbal? Olha só, vamos lá. Vamos dar uma aulinha de PNL, tá? Toda. Quando você fala toda, aciona uma luz vermelha, bem aqui assim, ó. Não é galo, é uma luz vermelha. Toda é generalização. Então, toda generalização, ela é boa, tá? Mas vamos lá. Eu entendi a sua pergunta. Se técnicas de hipnose clássica e hipnose clínica podem ser usadas com a hipnose não verbal, com certeza. Por quê, Fabiane? Porque a nossa comunicação, em 96%, 97%, ela é não verbal. Nós somos primitivos. Então, quando você pega que você consegue fazer de forma intercambiável, eu posso fazer, como eu digo, a indução por fascinação, que é uma indução, que é um canhão, uma pessoa não tem como resistir, não tem como, por mais, não quero ser hipnotizado, você tomba ela. E posso aplicar uma técnica de PNL ou fazer um relaxamento, uma indução de Dave Hellman e aplicar passes magnéticos para controle da dor.
Então, pode ser, sim. Eu uso o tempo todo. Se você se filmar um atendimento meu, você me chama de doido. Só presta atenção. Eu tive ontem atendendo um senhor, Vitor, paraplégico, e 98 anos, com aparelho no ouvido. Você faz o que com ele? Vai fazer metáfora? Vai pedir relaxa? Não tem como. Então, olha no olho por fascinação. É isso aí que eu vou fazer. Então, quanto mais ferramentas... eu sou mestre em hipnose não verbal, mas não tenho uma formação de PNL. Lá adiante, isso vai me fazer falta. Ou o Vitor é trainer em PNL, mas ele não conhece nada de hipnose, em algum momento vai fazer falta para ele. Então, óbvio, se você é psicólogo e tem curso de hipnose clínica e de PNL, você tem um diferencial entre 90% dos psicólogos. Então, Fábio, ela pode ser utilizada com qualquer técnica. Isso é uma outra coisa que normalmente não é falado, né, Marcelo? E que tu traz sempre, a gente fala isso nas formações, né? Um dos grandes diferenciais dos grandes hipnoterapeutas, dos grandes hipnotistas, é justamente esses processos não verbais que normalmente eles não falam, eles não contam esses segredos. E é uma coisa que tu traz isso e deixa muito claro, né? Para quem conhece o Marcelo e já participou das formações dele, percebe a habilidade que ele tem e a efetividade que ele tem nos processos que ele vai fazer. Vai colocar alguém em transe, ele sabe que vai colocar alguém em transe. E aí a pessoa fica se perguntando, mas quando eu vou fazer, eu não consigo. Por quê? Às vezes, justamente, está faltando esses processos do não verbal, né? É o magnetismo, é a presença, é a fascinação. Tudo isso tu ensina nos teus cursos e que normalmente outros profissionais não contam esses segredos. Num processo terapêutico, eu nem digo num processo terapêutico na vida. Quanto mais observador você for, quanto mais estado de presença você tiver, mais resultados você vai ter. Tá? Então, às vezes, em algumas escolas ensinam um protocolo bacana, mas ele não ensina como você se portar como um terapeuta. Tá? E no meu curso você aprende como receber, como abrir a porta para a pessoa, como entender se ele tá sob efeito de droga, se ele está sob efeito de medicação. Então, eu procuro entregar para os meus alunos de uma forma que eles vão utilizar, porque eu não quero ali, tipo, o Marcos Daniel, por exemplo, que eu estou vendo aqui na minha frente. O Marcos, acho que fez uns 5 cursos comigo. Tá? Por quê? Porque ele foi de valor para ele o primeiro, o segundo foi de valor, o terceiro, e é isso aí, entendeu? Porque eu quero que o que você levar do meu curso seja de valor. Pois cruzam alunos para a gente nas formações, Vitor, às vezes pessoas ficam com 5, 6, 7, 8, 10 cursos e ele não atendeu, e se você pedir para ele fazer indução de Dave-Elman, ele repete a indução de Dave-Elman. Ele não entende quais ingredientes tem. A diferença do meu curso é que você vai entender o que tem por trás daquela indução, como é que ela funciona. Vamos fazer o falso aperto de mão do Richard Bandler, ok? Quando a mão toca a testa, você dorme. Só que se você não dormir, ferrou. Então já quebrou. Então eu vou entender o que tem ali. Tem uma quebra de padrão, uma confusão mental, uma fixação e deslocamento do globo ocular e uma catalepsia, que é o primeiro estágio de hipnose. Então, quando você entende isso, ela não tem como falhar. Por quê? Porque eu vou utilizar de todas as vias. Então, você vê muita gente experiente em hipnose e ele não sabe o que é hipnose. Porque se você souber o que é hipnose, o Vitor, não entra em transe. Vitor, agora imagine que você está descendo a escada. Se ele não é predominante visual, ele não imagina nada. Então, digamos, se ele for auditivo, eu vou bombardear de metáfora. Se ele for sinestésico, eu vou segurar a mão dele com força. Eu vou ter que utilizar os ingredientes que ele me trouxer, o que é muito diferente. Eu sempre digo também, Vitor, se você sabe fazer de uma forma, quando o paciente sentar na poltrona, ele tem que se adaptar ao que eu sei fazer. E o processo é ao contrário. Eu tenho que me adaptar à demanda do meu cliente, senão você não vai ser um terapeuta. É isso. Ó, Marcelo, tem 3 mensagens aqui, eu vou ler, ó. Da Lenita.
Eu vou ler as três, depois tu comenta as três. A Lenita falou assim: acabei de atender uma cliente com dor só com os passes, economizei as mãos na massagem. Olha só, ela podia fazer massagem, ela trabalhou na hipnose não verbal, muito legal. Aqui tem uma outra do Luiz que vai muito de encontro a isso que tu estava falando, ó. Então, o pack de conhecimentos somados é a diferença na construção. Exatamente. O pack de conhecimentos que tu vai ter faz toda a diferença. Aqui ele colocou treino do magnetismo, PNL, aprender as técnicas de hipnose, consciência da vontade do magnetizador, segurança e fascinação. E a Michelle colocou aqui, com a hipnose não verbal me encontrei, pois achei um ponto de convergência entre as minhas técnicas, hipnoterapia, PNL e constelação. Ali já é uma outra abordagem. Aí, Marcelo, é mais ou menos isso que tu vinha falando, né? É dentro de tu ter... A gente sempre fala sobre isso também, né? Para os alunos que estão iniciando na área terapêutica ou na área do desenvolvimento humano, procura focar mais em uma coisa, se especializar em algo, mas não adianta tu ter só uma ferramenta. Se tu só tem um martelo, todo o problema é prego. Tem que ter outras ferramentas. E nesse pack aqui, a PNL, que vai se encaixar em todas as áreas, a hipnose não verbal, que já é uma habilidade um pouco desconhecida do público em geral, mas é uma ferramenta essencial e vai fazer toda a diferença também, né? Além de outras abordagens, né, Marcelo? Que vão se encaixar também, como a Michelle falou aqui, a própria constelação, a massagem, enfim. É bem isso que a gente vê, a gente consegue diferenciar, digamos, uma pessoa que tem resultado ou não. Porque às vezes a pessoa vem para mim, Marcelo, eu tenho minha primeira formação de hipnose, eu fiz em 84. Tá? Quantos cursos você fez depois de lá? Nenhum. Então você parou no tempo. É a mesma coisa que o mecânico. O cara que arrumava o carro do teu pai não arruma o teu carro hoje, não conserta o seu carro. Porque hoje a gente tem problemas que não existiam há 20 anos atrás. E muito provavelmente o que a gente está fazendo hoje, dentro de pouco tempo, em 5 anos, está obsoleto. A gente precisa estar evoluindo. Então, tipo, aí que nem a Michelle falou, eu trabalho com constelação. Eu sei que ela fez essa formação de nível 3 comigo agora, então ela já teve uma outra visão de campo mórfico que eu sei que ela vai utilizar. Junto com o magnetismo, junto com técnicas de PNL, junto com saber levar... Imagina, você no campo mórfico, vai iniciar uma constelação, eu vou levar ele na causa. Pode mandar dar um passo para trás, aí inicia uma regressão de pé mesmo. Você domina. Se der tudo errado, aplica passes, aplica dispersivos. A pessoa não está se concentrando. Fascina ela e crava ela em transe. Então, você tem... Dificilmente vai escapar. Eu digo, as pessoas acham, o Marcelo é arrogante. Não. Eu digo, meu processo nunca dá errado. Apenas ele custa, às vezes, dar certo rapidamente. Ele demora um pouquinho, mas ele sempre vai dar certo. Se não for de um jeito, ele vai do outro. É isso. Às vezes pode não alcançar o objetivo naquele momento, mas vai alcançar. E sempre alguma diferença vai fazer, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Olha só, aqui a Priscila fez uma pergunta e é um pouco mais elaborada aqui de responder. Ela perguntou assim: como identificar quando uma pessoa é visual, auditiva ou sinestésica? Esse aí eu vou responder uma parte, eu deixo outro vídeo, uma parte que eu gosto de responder. Priscila, isso aí quando você faz uma formação practitioner em PNL, você aprende, daí vai bem específico. Mas tem algumas dicas, algumas características que é muito fácil, tá? O predominante visual, para ele tudo é no superlativo. E ele fala com as mãos. Olha, eu tive lá no Vitor, daí, poxa, as pessoas estavam tudo lá, domingo, tipo, aí eu cheguei de frente para o mar, tipo, ele vai desenhando o quadro. Se a pessoa for sinestésica, ele fala assim, ó, se espremendo. Aí eu cheguei lá no Vitor, puxa, a Liz fez aquele café, que delícia aquele cafezinho quente. Tipo, eu senti aquele afago da família, ele sente, o mundo dele é sentir. Aí, auditivo. Eu cheguei lá no Vitor, o Vitor estava ouvindo uma música, daí eu lembro que a gente ficou conversando. O mundo ele percebe pelos sons. Mas tem técnicas mais profundas para isso. Mas aí é aconselhável que você vá fazer um curso de PNL, ou o Vitor deve ter no grupo de estudos falando sobre isso, que é bem comum. Mas é muito boa a pergunta da Priscila. Sabe por quê, Vitor? Como eu falei anteriormente, se eu
perceber que você é predominante auditivo, eu vou bombardear você de metáfora. Eu não vou fazer, imagine o leão, imagine o leão pegando a zebra. Você não vai imaginar nada. Sinta, se você for sinestésico. Perceba, se você é auditivo. Então, quando você aprende a trabalhar com todos esses canais, você vê que o resultado é muito diferente na sua terapia. Você vai para outro nível. É isso, legal. Olha só, até para quem já fez as formações de PNL, o Marcelo, que é especialista em não verbal, ele já trouxe outros elementos não verbais aqui que te ajudam a identificar quando uma pessoa é visual, auditiva ou sinestésica. Legal. A gente sempre aprende algo, né? Aqui a Márcia colocou assim: acho que é importante ressaltar que existem atendimentos que acabamos usando somente PNL e temos ótimos resultados. Já aconteceu comigo de não sentir necessidade de transe e deu tudo certo. Muito, muito de encontro àquilo que a gente sempre fala, né, Marcelo? Mas e aí? O sim e não para a Márcia, né? Tá. Por quê? Porque se você... Eu também tem muito... Quem me conhece já viu eu destruir a pessoa com metamodelo de linguagem. Eu faço ela chorar. Eu faço ela mudar. Então, se você provocar uma mudança de comportamento, você está fazendo hipnose. O que é diferente, porque a pessoa muitas vezes imagina que a hipnose é só o relaxamento. Eu tenho que estar assim para estar relaxando. Não. E ao contrário, nem sempre que há relaxamento é hipnose, nem sempre que há hipnose há relaxamento. Então, às vezes, eu converso com o Vitor sobre uma crença, eu vou metamodelar, vou aplicar um padrão de linguagem, sugestões embutidas. Ele Marcelo, puxa, eu acho que você tem razão. Eu vou repensar esse caso. Se eu promover a mudança de comportamento, houve hipnose durante o processo, Márcia. Perfeito. Eu costumo dizer que a gente está sempre em hipnose. A gente oscila em níveis. Tá? Mas a gente dorme e acorda em hipnose. É isso. A gente fala muito sobre isso sempre, né, Marcelo? As pessoas têm essa ideia equivocada. As pessoas acham que hipnose é um processo de transe formal, é induzir o transe formal. E primeiro, esse é a parte menos importante de qualquer processo de comunicação, porque a gente consegue induzir o transe na pessoa conversando sem que ela perceba. E todo o processo terapêutico e a terapia em si é diferente de hipnose. Como o Marcelo estava falando, a terapia para qualquer processo terapêutico funcional, eu preciso influenciar a neurologia da pessoa. Se eu conseguir, através de qualquer ferramenta que eu utilizei, influenciar a neurologia da pessoa, o processo funcionou. Funcionou, mesmo que eu não tenha colocado ela num transe formal. Então, a gente também tem que perder um pouco essa ideia de necessidade de transe, de colocar a pessoa em transe, de aprender uma indução rápida, uma indução de choque, porque só assim a hipnose vai funcionar, só assim a terapia vai funcionar. Não, essa é a parte menos importante, como a própria Márcia falou. Aqui tem uma pergunta bem legal, Muitas vezes, Marcelo. doutor, só para concluir esse raciocínio, Isso. eu sempre digo, o maior inimigo de um terapeuta, principalmente se ele for magnetizador, é o ego. Porque eu quero ter o poder de largar o Vitor em coma no chão. Só que você pode fazer isso com excelência. Agora, se você não quebrar a crença, se não mudar o comportamento, se você não resolver a fobia, não serve para nada o que você fez. Tá? Então, eu posso eu canso. Tem atendimento, hoje eu atendi 3 pessoas online, eu nem transe eu fiz. Eu despertei a pulga para ela pensar. Opa, eu acho que eu vou mudar. Então é isso. Vamos lá, Vitor, lê a pergunta para nós. Olha só, essa aqui é do Luiz, ó, foi bem legal. Ele botou assim: treinar a percepção magnética, sentir o fluido energético é algo difícil. Alguma recomendação de exercícios para aumentar a percepção magnética? Isso é um desafio, Luiz. Deixa eu ver quem é o Luiziano. Aqui, Tudo bem, Luiz? Como é que você está, meu irmão? Salvador. Salvador, olha que delícia. O que é a percepção magnética, tá? Ela está no tato magnético, mas também no sentir no geral. Uma energia, quanto mais densa, mais perceptível ela é. Tá? Então, quando você pode ver que se você chegar num ambiente pesado, você sente na hora. E se chegar num ambiente clean, você tem dificuldade. A energia, a gente não consegue medir ela,
como um analisador de espectro, por exemplo, que analisa o som, a onda que eu estou falando. Então, eu devo falar aí em 640 Hz agora, por exemplo, que a minha voz é grave, certo? Você não está vendo, mas se colocar o analisador de espectro, ele vai fazer um gráfico. Se eu colocar uma frequência, quanto mais alta essa frequência, mais desafiador você ouvir, a ponto que tem apitos que só o cachorro vai ouvir, porque a audição dele é muito mais aguçada que a nossa. Então, Luiz, como você fez o hipnose não verbal comigo, eu recomendo fazer exercícios de magnetismo o tempo todo. Aquele alongamento da coluna, respiração. Isso vai te trazendo a percepção. Mas, para isso, você precisa desenvolver presença. O que é a presença? Eu sei exatamente como é o meu corpo. Se eu tocar agora aqui e tiver um dedo a mais, eu sei que ele não é meu. Certo? Então, quando eu conheço o meu estado energético, eu sei como eu estou, qualquer influência externa que eu sentir, eu sei que não está fazendo parte do Marcelo. Então, treinar tanto a presença quanto os exercícios de magnetismo pessoal vai trazer você para um nível muito mais elevado. Legal, vamos lá. Alguém mais tem dúvidas, curiosidades, perguntas, quer acrescentar algo? Não precisa ser só dúvidas, pode ser até uma crítica, algo que a gente falou aqui que você não concorda, fica bem à vontade para. Não precisa ser só no chat também, pode abrir o áudio e falar com a gente aí. Quanto mais perguntas, melhor. Quanto mais interação, melhor. Porque é isso que faz, né? O que dá riqueza no nosso encontro, né, Marcelo? É a interação da galera. Senão a gente fica falando num tema e a gente sabe que a gente fala bastante, né? Mas daqui a pouco a gente está falando, nem sabe se aquilo está fazendo sentido para as pessoas, não sabe se é em direção àquilo que elas querem ouvir. E aí, talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade de agregar conhecimento, né? Senão a gente pode falar sobre, senão a gente pode ficar aqui mais meia hora, uma hora falando sobre os cursos, sobre o que vai ter no curso, sobre quando vai ser as datas, tudo mais. A gente faz um merchan, né, Marcelo? Olha só, o que eu percebo bastante dos iniciantes é o receio da questão de, será que eu vou perder a consciência? Alguém pode me colocar num estado onde eu não vou mais saber o que eu estou fazendo, onde eu não vou mais ter o controle dessa situação. Isso, para quem inicia, principalmente as pessoas que conversam comigo, isso é bastante comum também. Então, talvez seja aí de alguns dos colegas uma dúvida. Uma boa dúvida, que é bem comum. E aí, bem Marcelo? Comum. É super comum, tá? O que ocorre muitas vezes é que se você não viveu o processo, você não aprendeu. Então, se eu falar, tipo, Lise, eu vou fazer hipnose com você. Você já participou, já fez várias vezes, então você sabe, vou sentir isso, vou sentir aquilo, nada demais. A hipnose, ela tem muitas definições, uma definição que eu gosto muito, que ela é um estado alterado de consciência, certo? Então, alterado de consciência. Ninguém fica inconsciente, é fato. Se você ficar inconsciente, a gente tem um problema. Como que eu vou mudar um comportamento da Lise se ela está inconsciente? Então, esse da pessoa ficar inconsciente pode ser um conceito até mesmo, Lise, da pessoa querer se isentar da responsabilidade. O Marcelo me coloca em transe, fala as coisas que eu preciso para mudar minha vida, eu não vi nada e não fiz nada e vou embora. Não. Para ter um resultado, tem um processo. Então, a gente vai aliciando processos de mudanças. Dentro do processo de hipnose, você não faz nada que você não queira. Então, agora, se eu disser, Lise, agora você se livra dessa ansiedade, digamos que eu fale isso. Óbvio que você quer. Agora, se eu disser, agora você vai lá e vai doar o seu cachorrinho, a Gaia. Você não quer fazer isso. Joga ela pela janela. Você não vai fazer isso. Então, você não faz nada que vá contra os seus valores éticos, físicos e morais. Tá? Então, durante o processo de a pessoa tem medo, eu vou revelar um segredo, ele vai dominar minha mente. Não é nada disso. É um estado de relaxamento prazeroso, muitas vezes. Você está ouvindo o tempo todo. O tempo todo. Se parar a audição, você morre. A audição é o último sentido do ser humano que para. Se parar a audição, você morreu. Tá? Então, você vai acompanhar o processo todo, você sabe tudo o que está acontecendo. Não tem nada demais.
e não existe risco algum. Tem pessoas que dizem, e se eu fizer uma sessão de hipnose e eu piorar, se eu ficar doido, se eu ficar esquizofrênico, eu vou perder o controle, ele vai tocar em mim, vai fazer o que... Não, você não faz nada disso. Eu costumo dizer que a hipnose ela chega a ser decepcionante. Porque a pessoa tem uma super expectativa que eu vou fazer assim, e nem o filme aquele do cara que a sogra hipnotizava ele, da xícara, da xicrinha, como é que é? Eu não lembro agora o nome, que é da hora. Que a sogra fazia o café e ele entrava em transe É pela o xícara. Corra. O Corra, Corra. Obrigado, Giovanni. Então, você tem ideia que é aquilo ali, que a pessoa vai entrar num estado profundo, que ela vai se ver levitando. Não, não, isso não acontece. Então, por que no meu curso eu faço questão que todos os alunos participem da dinâmica, que todos os alunos pratiquem? Eu penso que é impossível o Giovanni aplicar em alguém uma técnica que ele não sabe como é que é. Eu vou dizer, Giovanni, você vai sentir relaxado? Eu tenho a teoria, mas você já caiu lá no chão, você sabe como é que é. A hora que eu vou fascinar, não, eu vou sentir isso. A respiração vai ficar ofegante. Você tem que passar pelo processo. Se você não passou pelo processo, você ainda não aprendeu hipnose. Isso é outro grande diferencial, né, Marcelo? Que até, inclusive, eu ia falar sobre isso justamente pela mensagem que a Michelle colocou aqui. Que ela coloca assim: quem me dera tivesse encontrado vocês antes, teria me poupado muitas pedras no caminho, como terapeuta. A maneira como o Marcelo ensina é incrível, realmente internalizamos e quando vemos já estamos aplicando e ainda saímos terapeutizados. Que são alguns pontos que a gente sempre fala sobre, né? A gente já fez dezenas, quem sabe centenas de formações. E boa parte das formações que eu mesmo fiz são teóricas, tu fica assistindo o palestrante falar. E um dos grandes diferenciais desde o início da proposta dos cursos, tanto da hipnose clínica quanto da não verbal, foi fazer essas práticas, né, Marcelo? Para que o aluno realmente saísse aplicando aquilo com segurança, porque aquela é a oportunidade dele aplicar e de dar errado e tal, porque ele está ali aprendendo, para que ele saia dali fazendo. Mas tem outro ponto bem importante que é grande parte dos alunos saem terapeutizados mesmo da formação, porque tu aplica técnica em todo mundo, tu faz processos ali ao vivo, na prática, e só não aproveita as oportunidades quem não quer mesmo na formação, porque tem oportunidade para todo mundo, tanto aplicar quanto passar pelos processos, que é muito legal, né? Criança, para utilizar com criança dentro da família. A pessoa quer aprender ali a hipnose, para além do profissional, para usar dentro de casa, com os filhos. Tem alguma técnica diferenciada, seja na questão da ansiedade, para foco no estudo, ou mesmo aquela criança que não respeita tanto. Eu tive essa semana uma pessoa que veio conversar comigo, ela falou bastante, assim, nossa, eu precisava muito desse auxílio, eu gostaria de ser a pessoa que tem esse conhecimento para ajudar a minha família, e me pediu, assim, esses respaldos com criança. Como é que tu explica isso, Marcelo? Como é que funciona? Ó, interessante essa pergunta, tá? Apesar de algumas terapias não concordarem em você atender a sua família, o que eu discordo. Imagina, tá, você sabe uma técnica fantástica e a sua mãe está com dor, você não, eu não posso atender minha mãe. Então, eu acho que você começa a dividir para o que está em casa, né? Tipo, pelo que aprender. Quando você vai trabalhar com criança, criança é muito fácil você trabalhar, porque ele está aprendendo tudo. Até os 7 anos, ele não tem o neocórtex formado ainda. Então, é muito fácil, é muito diferente de uma pessoa que nem eu, aí, não vou dizer a minha idade, mas já bastante, já tem traumas, tem sequelas, tem alguma coisa. Parece que deu uma parada lá. Para modelar isso, né? Ou a gente indica também um processo por hipnopedia. O que seria esse processo de hipnopedia? Hipnopedia seria você trabalha enquanto a criança está dormindo. A gente ensina
a gente ensina o pai ou a mãe a aplicar a técnica na criança após ela dormir, quando os olhos entram em processo no estado REM, quando ele está mexendo para lá e para cá. O que é muito fantástico, é incrível o resultado. Para criança que faz xixi na cama, criança que não quer estudar, criança que não quer dormir no quarto sozinha. Então, eu já atendi criança aí, desde recém-nascido, literalmente recém-nascido, até 8, 10 anos, 12. Para mim, inclusive, eu gosto de trabalhar com criança. Legal, né? Tem várias formas de trabalhar. Criança, na verdade, tem muitas pessoas que não gostam de trabalhar com criança, acham complicado. Criança é mais fácil de trabalhar do que com o adulto, né, Marcelo? Porque o adulto ele já está cheio de bloqueios, cheio de crenças limitantes, e a criança é só imaginação, ela tem a parte lúdica, a parte emocional da criança tá muito aflorada, e é justamente aí que as terapias operam, né? Às vezes a pessoa, eu vejo alguns colegas dizer, eu tenho dificuldade em colocar a criança em transe. Mas a criança, ela está em transe o tempo todo. A criança é muito fácil. Você segura a mão, fecha os olhos e ela vai para onde você quer. É muito fácil trabalhar com criança. E para quem tá iniciando hoje, Vitor, é um grande mercado, um supermercado. É. Então, principalmente agora, depois dessa pandemia, né? A criançada ficou presa em casa 2 anos praticamente. Aqui a Lenita falou: saí do curso no domingo à noite e já atendi meu neto. É isso aí, é atender, né? Claro, as pessoas tinham aquela cultura, né? Mas a gente vai atender pessoas da família, não vai dar certo porque a gente não tem credibilidade, elas não dão tanta credibilidade para a terapia e tal. Mas é só tu aplicar, é só ir para cima e fazer, né? Com coragem, óbvio que tem chance de não dar certo os processos, claro que tem, tudo na vida tem chance de não dar certo quando a gente faz, mas se a gente vai se limitar e deixar de aplicar quando a gente tem a oportunidade, quando que a gente vai praticar para realmente fazer aquilo se tornar algo extremamente efetivo, uma habilidade inata, né? Para te ter uma habilidade inata, para te ter excelência, tu precisa aplicar. Essa semana ainda eu estava lendo num livro e muito legal e algo que faz todo sentido, né? A questão de excelência. O ponto aqui na terapia não deixa de ser assim, ou em qualquer outro processo que a gente vai ajudar alguém, é excelência. Só que a excelência não tem a ver com tu ser perfeito. Excelência é tu fazer o teu melhor, é tu fazer o teu máximo. Nem sempre o teu máximo, aquilo que tu faz excelente, vai dar certo. Nem sempre vai ser assim. Mas quando tu faz com excelência, a chance de dar certo é muito maior. Porque tu tá dando o teu melhor, tu tá fazendo o teu melhor. E isso, para ti, já vai te satisfazer de forma incrível. Eu recomendo para os alunos, eu dou algumas dicas ali para atender familiares e tal, mas o meu padrão de ética é muito alto. Então, o que acontece? Se eu atender o Vitor ou uma pessoa que eu nunca vi, e eu tiver que botar o dedo no olho, eu boto mesmo. Minha filha, meu pai, eu já fiz chorar. Não tem. É para mim, sentou na cadeia, você quer, eu atendo. Mas você, para mim, é só mais um CPF. Nada além disso. Eu vou ser profissional, certo? Não vou usar o que eu já sei. Semana passada mesmo eu atendi meu pai. Ele sofre de gota, que é uma doença de ácido úrico nas articulações, e ele estava com um cotovelo desse tamanho. Aí eu disse, puxa, pai, não vou te atender, fica com dor aí, foi mal. Não faz sentido. E naquele dia eu tinha atendido umas 3 pessoas para controle da dor. Aí chego em casa, não vou atender meu pai. Legal. Não faz sentido. O meu computador tinha dado uma travada aqui. Eu não percebi se vocês responderam. O Luiz fez um comentário ali sobre a roda de Charcot, o quanto foi impactante, e Não, colocou ali, se eu vou ler Marcelo, agora. vocês falaram? Marcelo, pode falar um pouco do uso dos elementos no processo terapêutico? Vamos ver Deixa eu qual é a ver. pergunta. Deixa eu ver aqui, eu não tinha visto. Tá ali em cima, é que eu acho que o pessoal começou a conversar bastante junto e ficou para cima. Eu leio Tá. aqui. Marcelo, pode falar um pouco dos usos dos elementos no processo terapêutico?
De quais elementos? Você está falando dos 4 elementos? Deve ser Daquilo isso que é aqui. utilizado na roda de Charcot, Marcelo. Tá, na roda de Dos Charcot. 4 elementos, Marcelo, os 4 elementos. Tá. Fogo, água, ar. Os 4 elementos, ele é um equilíbrio energético, porque você precisa do aterramento, você precisa da leveza, você precisa do fogo. Então, a gente trabalha muito com o processo, quando você trabalha com o processo energético, a gente trabalha assim com os 4 elementos, a gente pode magnetizar a água, pode magnetizar a pessoa, pode magnetizar o ambiente, pode trabalhar com elementos. Quando você vai para o nível 3 de hipnose não verbal, de magnetismo, os alunos passam por uma iniciação de quinta essência, que é os 4 elementos e o seu elemento natural. A fusão dos 4 forma o seu próprio elemento. Então, é uma experiência, o Vitor e a Liz estavam juntos, o Giovanni, mais alguns aqui participaram, é realmente impactante quem passou. Tipo, a pessoa é anormal, assim, que a pessoa sente, e não só isso, ela não é somente uma experiência que você viveu na sua vida, ela é uma experiência que vai trazer mudanças e transformações na sua vida. Legal. Aqui tem uma outra, ó, da Michelle, ó. Meu filho demorou muito para andar e não tinha motivo físico. Comecei a falar com ele após dormir com crenças positivas. Não demorou e ele começou a andar. Funciona mesmo. Basicamente o que tu tinha falado da hipnopedia, né? Isso funciona muito. É bem interessante. Olá, É um Lenita. processo que Inclusive, agenda lotada pós-curso. Exatamente. Quando você passa pelos processos, quando você quebra suas crenças, quando você desenvolve seu magnetismo pessoal, se você se entregar aos processos, essa semana eu falei com uma aluna de São Paulo, ela estava com algumas questões, e ela passou pela iniciação de quinta essência e iniciação de Kundalini. Eu disse, não tenha dúvida que a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir daquele dia. É impossível não acontecer algo, é uma transformação muito grande. Então, aguarde, confie. Porém, a mudança muitas vezes dói. Muitas vezes é complicado fazer essa mudança, porque você tem que abrir mão de coisas, abrir mão de pessoas. Para eu mudar um comportamento, primeiro passo, eu preciso reconhecer que os outros anos eu estava equivocado. E muitas vezes o ser humano não quer fazer isso, tá? Então, mas com certeza, esses processos são transformadores. Ó, Marcos Daniel, a hipnose não verbal também mudou tudo para mim. Hipnose não verbal 2, o 3 também o Daniel fez. O 3 é impactante. Para quem chega nesse nível 3, vive uma experiência anormal. Olha só, aqui tem uma legal também, Marcelo, da Fabiane, ó. Estou tendo Falou. dificuldade para trabalhar com pessoas com TDAH. Poderia comentar sobre? TDAH, transtorno tá? Então, a hipnose ela vai entrar junto, ela vai entrar junto com a medicação, junto com o acompanhamento psiquiátrico, ok? É difícil, sim, você colocar a pessoa em transe, tá? Depende da linha que você trabalha. Então, você vai ter que achar a melhor forma, talvez trabalhar com uma hipnose mais rápida, uma indução mais profunda, entender qual meio que você vai trabalhar. Ele é quase como um transtorno de bipolaridade, que muita gente acha que é muito fácil lidar, que é fácil. Não, ele é uma patologia, tá? Então, é hormonal. Então, se ele é químico, ele precisa de química para estar resolvendo também, tá? Então, é legal também, algumas pessoas não gostam da forma que eu falo, mas eu sou sincero e as coisas têm nome, tá? Nem tudo você vai resolver, infelizmente ou felizmente, tá? Tem coisas que você não tem como resolver. Então, claro, a gente vai ajudar, como o Vitor falou, eu vou ser padrão excelência. Por que eu sou um padrão excelência? Eu me considero padrão excelência. Por quê? Porque eu sempre dou o meu melhor. Pode ser que não funcione, pode ser que não resolva o caso, mas naquele momento eu dei o meu melhor. Então, dê o seu melhor, entenda como funciona isso. Não tem receita pronta, Fabiane, para isso. Legal. Tem uma outra aqui da Rose, eu não sei se tu consegue ler aí ou tu quer que eu leia. Olha lá, Achei olha o bem problema legal. da Rose, olha só.
Depois do curso, eu estou vivenciando coisas que até eu estou estranhando, porque nunca aconteceu comigo. Essa iniciação da Kundalini foi transformadora para mim. Olha só, Rose, que delícia. Fico feliz e com certeza vai ser transformador para muita gente, tá? Quando o despertar da Kundalini é despertar o seu melhor, é despertar o seu melhor. Por que a gente faz? No nível 3, a gente faz a iniciação da quinta essência, renascimento nas cinzas e depois a Kundalini, para você despertar aquilo que você tem de melhor. Realmente, quem viveu a experiência... Giovanni Duarte, fala um pouquinho para mim como é que foi a experiência do nível 3. O que você viveu lá? Me conte. O que você achou? Cara, foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz nos últimos tempos. Eu fiquei 5 dias ali, fiz uma reciclagem do nível 2, passei pelo nível 3 e foi o que a Rose falou ali, eu acho que foi o que aconteceu com todos os que estavam lá. Experiências, cada um na sua individualidade, né? Mas é fantástico, é algo que transforma mesmo. E depois do curso conversei, continuo conversando com alguns colegas e o comentário é sempre o mesmo. Eu não sou mais o mesmo depois do nível 3. E é isso aí, cara. Você imagina, muitas pessoas não levam a sério, não entendem ali. Na sexta-feira nós ficamos até as 2 horas da manhã, cara. No sábado também. Tem muita dedicação ali, tem muito amor. E ali a gente teve experiências ali que eu arrisco dizer que no Brasil hoje não deve ter 6 pessoas que conheçam aquilo ali. Então vocês foram privilegiados. Se você falar com 200 pessoas, duvido que um tenha vivenciado aquilo ali. São conhecimentos muito antigos. Eu aprendi aquilo ali, para você ter ideia, em 2003. Eu nunca tinha passado para ninguém. Então, depois que eu quase morri, eu disse, cara, eu preciso passar para alguém, senão eu vou morrer com essa porra, não adianta nada. Então, para mim foi legal, porque, óbvio, como era uma turma avançada, eu já conhecia todos os alunos, todos eram pessoas queridas de altíssimo nível para mim, de magnetismo. Então, para mim, para o Vitor, para a Lise, para a Tati, que estava junto o tempo todo, foi realmente muito, muito legal mesmo fazer parte disso. Legal. Marcelo tem duas aqui. Uma já passou, que foi da Márcia, que foi bem de encontro àquilo que a gente estava falando, né? Que ela disse que, e é real, né? Tem muitas pessoas que vão acumulando conhecimento para uma hora começar a botar em prática. E que o diferencial para ela foi, além de colocar em prática, ela ter a segurança de sair de cada formação já colocando tudo em prática, com um familiar, com um amigo, com quem passasse na frente. E aí eu lembro de uma coisa que eu ouvi, que é do Richard Bandler, né? Que é o criador da PNL, e ele fala que quando ele começou a aprender hipnose, ele aprendeu as técnicas, a partir dali, tudo que se mexesse, ele ia lá colocar em transe. Então, uma galinha, se está viva, eu vou lá e vou tentar colocar. Para praticar, para realmente ter maestria naquilo que ele estava fazendo. Eu faço isso o tempo todo, né? cara. Eu faço isso o tempo todo. Eu hipnotizo o tempo todo. O tempo todo. Isso é uma coisa engraçada que a gente acaba, eu pelo menos, às vezes, sem nem me tocar que estou fazendo, eu acabo fazendo. Eu estou parado, às vezes, se eu estou meio ocioso, estou lá com o meu ponto lá na minha frente, fixando o olhar e manipulando aquele ponto. Às vezes estou aqui brincando com ele. Isso é uma coisa que a gente começa a viver isso. Eu acho que essa é uma das grandes transformações que quem passa pelo magnetismo acaba vivenciando, é essa, né? Porque tu acaba incorporando isso no teu cotidiano e aí não tem mais como sair fora. É só... Quando você se torna um magnetizador, você não é um magnetizador na hora de fazer hipnose. Você é um magnetizador o tempo todo, como um hipnotista. O Vitor ele é um PNLista o tempo todo. Tanto que ali quando a moça fez a pergunta, sempre, não sei o quê, para a gente dói. Por quê? Porque sempre, generalização, crença. Qual o nível tá essa crença? A gente já começa a desenhar uma estrutura. Para mim, já parece que eu estou com um pincel na mão desenhando aquilo ali.
Então, você passa a ser aquilo o tempo todo. Então, se isso passa a ser a sua verdade, você passa a ser bom naquilo que você faz. Você só vai ser bom naquilo que for verdade. Você não vai conseguir fazer. Show. Tem mais aqui, Marcelo. O Luiz colocou aqui: quero e vou experienciar o nível 2 e 3, espero a próxima turma em 2023 de imersão em Porto Alegre. O curso me fez abrir outros caminhos de estudo. Isso é muito legal. A gente tem a ideia de começar a fazer algumas imersões, né? Principalmente de nível 1 e 2 junto, né, Marcelo? Porque para o nível 3 a gente fez essa, a gente abriu uma exceção. Mas o ideal é a pessoa fazer o nível 1 e 2 e tu poder saber quem tu vai poder passar para o nível 3, né? Claro, claro. O nível 3 realmente Cada um no seu tempo, né? Cada um no é. seu tempo que a pessoa vai aprendendo. Mas a gente vai ter outras oportunidades, sim, com certeza. 2023 vai ter mais essas imersões aí que... E realmente é muito legal. O Giovanni falou aquela hora ali, realmente faz toda a diferença. A gente vinha fazendo sempre as formações separadas, mas essa imersão ali, os dois níveis, foi muito bacana. E aí tem uma galera que colocou... A Lenita falou, a turma 3, na verdade, foi a primeira, fizeram a história, e realmente, quem fez essa formação em Porto Alegre agora e em São Paulo, fez história por ser as primeiras turmas, mas mais do que isso, por ter contato com conhecimentos que praticamente ninguém tem no Brasil, né, Marcelo? Exato. A gente fica na expectativa, né, de o que vai rolar, quem vai ir. E me surpreendeu, assim, veio somente pessoas queridas, pessoas próximas mesmo, né? Deu uma turma grande, além do que a gente esperava, né? Foi muito, muito bom mesmo. Legal. A Letícia colocou aqui também, ó. Voltei do nível 3 em êxtase. Eu sabia que o nosso encontro aqui ia descambar para o não verbal, tá? Mas faz parte. Voltei do nível 3 em êxtase. Sensação de evolução. Acredito que fiquei mais sensível aos sentidos. Só quero mais e mais. Estamos juntos. Legal, legal. Vitor, eu preciso me retirar, eu tenho um compromisso às 21h30, eu tenho um campeonato de Resta 1 hoje. Para quem não sabe, eu jogo Resta 1. Já está no nosso horário mesmo, Marcelo. Já está no nosso horário. Já está no nosso horário. Mas legal, tem gente aqui falando sobre as formações, a gente vai ter outras oportunidades. Claro que o não verbal 3 são exceções, né? Marcelo, eu vou deixar tu fazer tuas considerações finais aí para te sair e depois a gente faz o encerramento aqui com a galera que ficou. Foi muito bom hoje, bastante gente, a galera Legal, que né? ficou aí até agora. Vai lá, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Espero que tenha esclarecido ali as questões dessa formação de hipnose clínica. A gente embasou um pouquinho o porquê que a gente faz dessa forma, porque é a forma que a gente atua no nosso dia a dia, não é uma teoria que a gente pegou no Google ou numa apostila, é técnicas que a gente aplica diariamente. Então, sempre é um prazer a gente estar aqui e vamos fazer muito mais encontros. Então, quem quiser agora, o Victor vai falar sobre as formações, para a gente já iniciar o ano diferente, tá? Diferenciado. Muito obrigado a todos. Eu não vou citar nomes aqui que eu não consigo ver todos. Tem muita gente querida mesmo, gente que esteve com a gente nos últimos anos, e é sempre muito bom. É isso, muito legal. Boa Marcelo, noite. valeu. Foi Um muito abraço, bom querido. que você tenha vindo falar com a gente aí. Legal, muito bom o nosso encontro aqui. Lembrando que lá no grupo vocês podem continuar fazendo perguntas, trocando experiências. Esse é o objetivo do nosso grupo lá. Para quem está chegando agora, para quem está vindo pela primeira vez, os nossos encontros ocorrem todas as quartas. São encontros fechados para quem é aluno do Instituto, para quem já fez alguma formação. E hoje foi com o Marcelo falando um pouquinho sobre hipnose. Nós abrimos a oportunidade para que todos pudessem fazer perguntas, enfim, tirar dúvidas. Eu sabia que ia muito para o não verbal, porque nós temos vários alunos aqui que são do não verbal, né? Então a tendência sempre quando o Marcelo está aqui é que vá para essa área, né? Para o não verbal. Principalmente agora que a gente acabou de fazer essa formação de nível 3, que é uma formação realmente muito profunda, né? Vocês puderam perceber aqui pelos comentários dos colegas que participaram. Realmente é algo fantástico. As primeiras turmas que nós tivemos de nível 3
Já era uma formação que nós vínhamos preparando há bastante tempo, mas por conta da pandemia, nós acabamos protelando um pouco e a gente fez esse ano. Provavelmente as próximas de Não Verbal 3, para quem não fez ainda, eu vi que várias pessoas comentaram ali que tem interesse em fazer, vai ser mais para metade do ano que vem, tá? Nós precisamos fazer um processo de triagem, né, dos alunos, não são todos os alunos que vão para essas formações. Mas nós temos algumas formações ainda esse ano, para quem ainda não fez, ou para quem, enfim, com o Marcelo a gente tem aqui em Porto Alegre, tem em São Paulo lá também. Nós temos nível 1 em São Paulo de não verbal agora em novembro e nível 2 em dezembro. Tem alguns colegas aqui que já pediram para reciclar ou para ir lá participar como staffs das formações. Nós abrimos também essa possibilidade para ir para os alunos reciclarem as formações. Mas lembrando, para quem está aqui, eu já conversei com alguns. Tem muito, principalmente lá em São Paulo, a gente tem vários alunos que estão pedindo para participar, para ir reciclar ou para participar como monitor, como staff da formação. Então, a gente vai precisar fazer uma triagem para dar oportunidade para todos. Tem alguns colegas que estão indo com mais frequência e a gente tem que abrir a oportunidade para todos, tá? Tanto no nível 1 quanto no nível 2. Porque a gente também tem algumas reclamações. Ah, mas a fulana ou fulano vai em todas as formações e eu não posso ir. Então, a gente tem que fazer essa triagem. Mas lembrando, a gente sempre dá a oportunidade, sempre que possível, dos alunos reciclarem as formações. É outro grande diferencial que a gente oferece aqui, né? Que são essas reciclagens das formações, que é uma maneira da gente praticar, de rever os conteúdos, de aprofundar os conhecimentos, porque cada formação é diferente, né? E para quem é aqui de Porto Alegre, nós temos formação de hipnose clínica. Para quem ainda não fez e quiser fazer, tem interesse em se aprofundar na hipnose clínica, nós temos formação esse mês de novembro agora, 18, 19 e 20 de novembro. Para quem já fez e tem interesse em reciclar essa formação também, nos chama lá. Se tiver vaga para reciclagem, a gente já libera para vocês reciclarem também essa formação. A formação de hipnose clínica é muito bacana. E no mês de dezembro nós temos o nosso evento de encerramento do ano, aqui do Instituto. Alguns colegas já participaram das outras edições. Esse ano vai ser um evento muito legal, vão ser 3 dias de evento. Vai ser nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Nós tínhamos a intenção de fazer em São Paulo também, mas aí faltou data. A gente vai ter que fazer só em Porto Alegre. Para quem é de outros estados e quiser vir participar com a gente aqui, é muito legal, tá? É um evento que ele tem um custo só de operacional mesmo, tá? Não é o valor do treinamento em si, é uma imersão em inteligência emocional, PNL, hipnose. É muito legal, uma imersão bem profunda. E nós fazemos lá um coquetel, uma comemoração, uma festa de comemoração de encerramento do ano. E o objetivo com esse evento é a gente fazer, realmente, encerrar o ano com novas perspectivas, com novas possibilidades, né? Para que a gente possa realmente iniciar o ano de uma forma totalmente diferente do que nós estamos encerrando esse ano. Beleza? Pessoas, são 20 horas e 32. Oi, pode falar. Só uma pergunta. Relativo aos dias 9, 10 e 11 de dezembro, tu já Sim. sabe aonde vai ser o evento para a gente já poder se programar com reservas, enfim, com antecedência fica mais em conta? Excelente, boa pergunta. Sei sim, vai ser lá na Pousada São Lourenço, de novo. Por quê? Porque lá eles têm um espaço externo e nós temos algumas vivências externas que vão ser durante o dia e durante a noite. Então precisa ter esse espaço e a gente vai fazer lá porque dentro de Porto Alegre facilita para quem vem de fora. E vai começar. E como que vai funcionar? Basicamente, vai ser diferente dos outros anos, tá? Para quem já participou. Esse evento vai começar na sexta-feira, às 19 horas. Aí, na sexta-feira, provavelmente vai das 19 até lá pelas 22, por aí. No sábado, começa às 10 horas da manhã e não tem muita hora para acabar. Então, vai acabar lá 10, 11, meia-noite, enfim. Porque no sábado, justamente depois de todas as dinâmicas, nós temos o nosso coquetel, né? Vai ser no sábado dessa vez. Então a gente vai fazer uma festinha, vamos dizer assim, no sábado à noite, vai até umas horas, sei lá, 11 horas, meia-noite, não sei até que hora vai. E no domingo começa de novo às 10 horas da manhã e vai provavelmente até às 15 horas.
A ideia é que encerre cedo no domingo para que todos possam voltar para casa com tranquilidade, quem vem de longe, enfim, poder se programar e não precisar ficar mais um dia em Porto Alegre, né? E o custo vai ser realmente um custo simbólico. Esse ano, o valor desse treinamento vai ser R$ 498 e pode trazer um convidado. A ideia é que traga um convidado que não seja aluno ainda do Instituto. Presenteie, vai ganhar o valor do ingresso é R$ 498, mas vai ganhar um ingresso grátis para trazer uma outra pessoa, uma pessoa querida, né, de preferência, alguém que tu goste muito, que tu queira trazer para passar por essa experiência, que não seja ainda aluno do Instituto, para conhecer o Instituto e tal, e poder ter essa oportunidade. E vai ser uma imersão bem intensa mesmo, diferente de tudo aquilo que a gente já fez aqui, que vocês já passaram. Então, vai ser totalmente novo. Para quem já participou das outras edições, ou até durante o ano, de outros treinamentos nessa pegada, né? De imersões de forte impacto emocional, esse vai ser totalmente diferente. Nós temos algumas surpresas bem legais que vão acontecer lá. Vai ser muito bacana. Esse Ô, também é Vitor. pra posar lá? Oi. Como? Esse também é para a gente posar lá? Não tem necessidade de posar no outro, não precisa ficar lá, pode voltar para casa tranquilo, até porque a gente vai começar no sábado e no domingo às 10 horas da manhã, justamente para dar tempo para aquelas pessoas que não quiserem ficar hospedadas poder voltar, não ficar tão cedo, tá? Então, Vitor. E a oi. alimentação vai estar inclusa? Não, porque não precisa hospedagem, então a alimentação não vai estar inclusa. Vai ter coffee, claro, e à noite no sábado vai ter um coquetel, então vai ter comida, vai ter bebida lá, mas a alimentação e para quem quiser se hospedar, aí fica por conta de cada um. Mas a gente não vai fazer pacote com a pousada lá, porque não funcionou muito bem dessa vez. Eu acho que sai mais barato para quem for se hospedar, pegar por conta própria, vai ter desconto na hospedagem, óbvio, né? Vai ficar bem mais barato do que é o normal, mas aí a pessoa tem mais flexibilidade. Eu quero ficar hospedado ou não. E se eu quero ficar hospedado, eu escolho o quarto do jeito que eu quiser, eu como ali dentro ou eu saio para comer. Também fica mais flexível. Nesse caso tem liberdade para hospedagem em outros lugares também, né? Pode ficar no passo. Exato. Daqui a pouco vai ficar na casa de alguém que mora aqui, que é colega, vai vir, ele vai ficar aqui, ou vai pegar um Airbnb num grupo. Fica mais flexível. A gente limitar vocês a ficarem lá hospedados, o custo para vocês vai aumentar e não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é juntar esse grupo de pessoas que estão com a gente para a gente fortalecer ainda mais esse laço e para a gente festejar o final do ano e o início do outro ano e entregar algo bem legal para vocês que vai realmente fazer a diferença para vocês. Então, na São sexta Paulo, começa às aqui. 7 da noite. Na sexta, às 7 da noite, às 19 horas, Aí, Em por São favor. Paulo, Vitor, Oi. vai ser no mesmo espaço que foi o nível 3? Não. Em São Paulo, por enquanto, esse ano a gente continua no Hotel Travel Inn, que fica ali na Vila Mariana. É mais fácil o acesso, né? O Marcelo Sim. gostou muito lá do Centro Mariápolis, lá, mas diz que a questão da hospedagem que é um pouquinho complicada, a comida é bem simples e tal, tem algumas questões assim, né? Sim. E seria muito legal, nós pretendemos começar a fazer em outros espaços onde a gente possa ter contato com a natureza aí em São Paulo. Mas, por enquanto, esse ano, o nível 1 e o nível 2 continua sendo no mesmo local que a gente sempre fez, no Hotel Travel Inn Ibirapuera, ali na Vila Mariana. Na verdade, é Vila Clementino ali ainda, né? Mas tá na divisa ali. Beleza. E é isso. Pessoas, dúvidas, perguntas, curiosidades, ameaças, agressões, fiquem à vontade para a gente encerrar. Vamos encerrar em seguida. Já são 21h38. Estarei no encontro, espero você. Que legal, Josiane. Legal. Lembrando, olha só, esse do fim de ano só em Porto Alegre. Sim, Letícia, nós tínhamos a intenção de fazer em São Paulo também. A nossa ideia era fazer no final de semana do dia 2 aqui em Porto Alegre e no final de semana do dia 10 em São Paulo. Mas como o Marcelo tem um evento no final de novembro e faltou data, nós precisamos fazer o nível 2 aí em São Paulo, aí não tem como fazer no último final de semana de dezembro aí em São Paulo, não vai ficar legal. Então a gente vai fazer esse ano ainda só em Porto Alegre, mas nós queremos muito fazer em São Paulo. A gente quer muito fazer aí em São Paulo também esse evento,
Nós tínhamos toda a nossa intenção era de fazer aí. Nós chegamos a pensar em fazer só aí em São Paulo também, e a galera aqui do Sul ir para São Paulo, mas aí ficou um pouco complicado também, em cima da hora não vai acontecer. Mas quem quiser vir, quem é de fora e quiser vir para Porto Alegre, vem, porque é muito legal. E comprando com antecedência, a passagem aérea sai bem mais barato. E o custo de hospedagem aqui e tal também é bem tranquilo, alimentação e tal. Olha só, alguém arruma um sofá aí de Porto Alegre para mim? Essa é uma grande possibilidade. Lá nos próximos dias nós já vamos abrir o grupo para ir colocando as pessoas que vão participar e a gente pode interagir ali, combinar hospedagem, dividir alimentação e tal, fazer algo assim que se torne mais acessível para todos. E a nossa intenção é que essa galera que é de fora e que é de longe, o Luiz é lá de Salvador, pode vir para Porto Alegre, não conhece Porto Alegre ainda, vem e já fica conhecendo, né? A Letícia é de São Paulo, vem para Porto Alegre também. A gente tem gente que vem de outros estados para esse treinamento. Esse ano é uma oportunidade, ainda tem tempo. Dia 26/10 tem um mês e pouco aí, dá para pegar passagem baratinha para vir para Porto Alegre. Depois eu vou postar lá no grupo o material, a gente já está com o materialzinho mais ou menos pronto. Eu vou mandar lá no grupo para vocês terem uma ideia do que vai acontecer nesse treinamento aí. É bem bacana. Quem já participou aqui das outras edições sabe do que eu estou falando. Só que esse ano ainda vai ser melhor, porque vai ser totalmente diferente. Vai ser muito mais intenso ainda. Mais alguma pergunta? Senão a gente encerra por aqui. Lembrando que na próxima quarta nós não temos encontro, tá? Na próxima quarta nós não vamos ter o encontro aqui do grupo de estudos. A próxima quarta é dia 2. Dia 2, além de ser feriado, nós vamos estar em processo de organização, porque na quinta-feira nós começamos a segunda etapa da formação practitioner em PNL aqui em Porto Alegre. Então, no feriado, a gente vai estar trabalhando, porque a gente vai estar organizando, e normalmente a gente vai até bem tarde lá, organizando as coisas. Aí não vai ter encontro no dia 2, tá? E também é feriado, as pessoas vão estar, enfim, fazendo outras coisas, né? Então, a gente volta com o encontro do grupo de estudos aqui no dia 9 de novembro agora. No dia 9 de novembro, nós temos o nosso próximo encontro aqui pelo Zoom. O link a gente sempre posta lá no grupo. Para quem está no grupo e não tem acesso ainda às aulas gravadas, a gente tem na plataforma. Eu vou mandar depois o link de novo para vocês se cadastrarem na plataforma da Eduz para poder assistir. A gente tem gravações lá, sei lá, já de uns 2, 3 anos. Eu tenho muitas outras gravações mais antigas, com conteúdo muito legal, que eu preciso colocar também na plataforma, mas ainda não consegui subir para lá. Nosso grupo de estudos aqui, ele existe desde o início de 2018 ou de 2017, nem lembro mais. Como eu disse antes, era presencial, né? A partir de 2020 a gente veio para o online. Alguém tinha levantado a mãozinha ou não? Tive a impressão que alguém tinha levantado a mãozinha. Só a última, era uma pergunta, Vitor, sobre os cursos que vocês deixaram gravados no Drive. Uma coisa que eu fiquei, por exemplo, buscando foi o seguinte: tinham exercícios específicos que são realizados durante os cursos, que eles estão em alguns vídeos. Só que no vídeo não tem o nome, né? Então a gente não sabe aonde é que tá as coisas. Aí eu acho que talvez uma sugestão para os próximos que tem alguma rastreabilidade ali, não sei, no nome do vídeo ou alguma coisa do gênero. Porque, por exemplo, eu perguntei no grupo ali, alguém lembra de quando o Marcelo fez tal coisa? Aí o pessoal foi colocando quem tinha gravado, né? Aí colocando, aí a gente vai salvando, fazendo um pack aqui, até para poder... Quem está praticando mesmo, que colocou aí no grupo, né? Pratica alguns exercícios específicos, algumas coisas pontuais, algumas coisas, né? Dependendo da situação. E quando você lembra do treinamento, juntando com todas as outras coisas, fica mais fácil, né? Porque tem alguns movimentos, algumas coisas que são bem específicas, né? A mistura de sons, etc. Sim, boa. Luiz, muito boa a tua colocação. Na verdade, isso já é algo que a gente está trabalhando em cima disso. O Marcos Melo, que está aqui ainda na reunião, ele tem vindo participar com a gente das nossas formações aqui. Ele tem feito um trabalho além de vir para as formações, ele tem feito um trabalho de cameraman. Ele está gravando
e tal, e ele justamente nos deu essa sugestão. Então, nós temos sim a intenção, nas próximas turmas, de fazer, de gravar, porque ele tem feito, agora no nível 2 e 3 de não verbal, que a gente teve aqui em Porto Alegre, ele fez a gravação, ficou muito bacana, porque ele pegou, quem estava na turma sabe, ele pegou de vários ângulos, ele realmente filmou, porque a gente filma a formação inteira, mas não pega os tapes mesmo, né? Mais focado. E ele fez todo um processo de filmagem ali que ficou muito bom, né? Do nível 2 e 3. E nós pretendemos fazer isso do nível 1 também, colocando o nome das técnicas ali nos vídeos, no título do vídeo. A gente subir para a plataforma também para deixar esses vídeos todos organizados na plataforma. Hoje ele ainda está no Drive, está meio bagunçado sim, tá? Isso é algo que nós precisamos aprimorar, mas nós temos essa intenção e provavelmente já nas próximas formações nós vamos gravar toda a formação e com certeza com a ajuda do Marcos, já estou colocando ele no compromisso aí, até porque foi ele que assumiu esse compromisso. Tá bom. Obrigadão, viu, Vitor? Mas a gente vai fazer isso sim. Inclusive, eu espero que o Marcos esteja com a gente na formação de hipnose clínica esse mês que vem, que ele já fez. Se ele estiver lá, ele vai, obviamente, gravar para nós e depois nós vamos fazer isso na formação de hipnose clínica para disponibilizar para os alunos. E para quem já fez a formação de hipnose clínica também vai ter acesso a gravação dessa turma também. Mas essa é a nossa intenção, é aprimorar o máximo possível esses conteúdos, porque a gente acredita que faz toda a diferença entregar esse conteúdo gravado para os alunos, para que eles tenham acesso a esse conteúdo e possam rever. Mas tendo essa organização faz toda a diferença, porque senão a gente perde muito tempo. A gente vai procurar um vídeo específico com uma técnica e fica horas assistindo o vídeo até achar aquela, porque não tem o título, né? Então nós vamos colocar sim. Nós vamos organizar. Olha só, alguém perguntou aqui, quando terá um Master Practitioner em PNL? Em Porto Alegre. Na verdade, era para nós termos a turma de Master agora em novembro, uma etapa em novembro e outra em dezembro, mas a gente teve uma questão de datas aqui, que nas datas que seriam a primeira etapa do Master, e aí a gente jogou para janeiro. Então, vai ser em janeiro. Nos próximos dias, a gente já vai divulgar as datas. Vai ser em janeiro e fevereiro. As nossas formações de PNL são divididas em 2 etapas aqui, tanto o PRAC quanto o Master. São 7 dias divididos em 2 etapas. Vai ser, eu acho que no terceiro final de semana de janeiro e no primeiro ou segundo de fevereiro, porque tem carnaval em fevereiro também. Então, vai ser antes do carnaval, tá? Para quem não fez o Master Practitioner ainda e tem interesse em fazer, em janeiro a gente vai ter uma turma aqui em Porto Alegre. Para quem já fez o Master em outras escolas e quer fazer de novo, a gente tem condições totalmente diferenciadas e a nossa formação é totalmente diferenciada. Você vai ver conteúdos aqui que não teria visto em outra formação de PNL, tanto do Practitioner quanto do Master. Nossa formação é bem diferente das que a gente vê no mercado aí. Eu digo isso com propriedade porque eu já assisti boa parte das formações que tem no mercado, então eu sei como que funciona e como são as abordagens. Beleza? Pessoas... e lembrando que sempre fica gravado, e as nossas formações aqui tem as mentorias, tanto na PNL tem as mentorias, tanto do PRAC quanto do Master. No Master ainda tem mais mentorias do que no PRAC, porque como são processos mais complexos, a gente precisa fazer mais mentorias para aprofundar mesmo e assimilar as ferramentas, assimilar todos os processos, porque realmente a intenção de um Master Practitioner é que a pessoa se torne um mestre. Para se tornar um mestre, ela tem que ter tudo isso muito aprofundado, muito assimilado, todos esses conhecimentos. Beleza? Pessoas, mais alguma pergunta antes da gente encerrar? 21h48? Dúvidas? Críticas? Elogios? Não? Tá, então a gente encerra por aqui. Voltamos no dia 9, aqui em Porto Alegre, no dia 9, com o encontro do grupo de estudos. Para quem vai para o Practitioner em PNL, no dia 3 a gente se encontra. Para quem vai para Não Verbal em São Paulo, no dia 4, vocês se encontram lá com o Marcelo, porque eu não vou estar lá, vou estar aqui em Porto Alegre. Se não, no nosso encontro do grupo de estudos aqui, eu espero que vocês estejam de novo comigo no próximo encontro. A gente vai falar provavelmente sobre processos terapêuticos, tirar dúvidas sobre
processos terapêuticos, esclarecer, dar uma aprofundada, um detalhamento sobre as abordagens, enfim, como que funcionam os nossos processos aqui. E relatos de casos, trocar experiências sobre relatos de casos. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais ou quiser trazer alguns casos para a gente debater e relatar aqui, legal. A gente fez vários encontros nesse sentido e sempre foram muito produtivos. Agora fazia um tempo que nós não fazíamos. O próximo, no dia 9, vai ser sobre isso. Relato de casos e sobre processos, sobre abordagens e como que funcionam os processos terapêuticos, pelo menos na nossa visão. Beleza? Pessoas, uma excelente noite de quarta-feira para vocês. Um excelente resto de semana, um excelente final de semana para todos vocês. Votem com consciência, pensem bem no futuro do país. E vamos lá, vamos ver o que acontece na segunda-feira. Beleza? Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.